mais um Pretzel Show, o programa semanal do Pretzel. Aqui do lado está o Fernando Valência num programa especial Alcateia. Olha só. Será? Tem algum especial melhor? O verdadeiro animal ser humano. Uau! Então, quais são os filmes de hoje, Valência? Os filmes de hoje são Mowgli, o Menino Lobo, ou The Jungle Book. E The Wolfpack. Qual que é o título em português, Andy? Wolfpack, olha só. Um pack de wolves. Isso aí. Roda a vinheta. If you can't learn to run with the pack, one of these days you'll be someone's dinner. Mowgli, o Menino Lobo, uma adaptação live action filmada com um ator real, o resto não é nada real. Mas uma adaptação live action. Tem um ou outro coadjuvante ali, mas lá na PQP, assim. Uma adaptação live action do longa animado de 1967 de Walt Disney. Que é baseado Num livro do Rudyard Kipling, se eu não me engano. Isso. Que é The Jungle Book. Que inclusive hoje está em domínio público, acho, né? Que você comentou. Pois é, tanto é que vai ter uma adaptação ano que vem do... Dirigida pelo Andy Serkis, o Gollum. Esse filme ele é estrelado por um talento de voz muito grande. Tem muita gente pra falar. Primeiro começa pelo garoto, que é o único ator que aparece mesmo, né? Que é o Neil Seti. Que fez Mowgli, o Menino Lobo. Pois é o primeiro filme que ele fez e ele foi escolhido entre mais de 2.000 crianças. Sim, veja só que 10 anos na época que eles estavam gravando o filme. Também tem as vozes, vamos lá. As vozes temos de Idris Elba, o cara que impediu o Apocalipse no Círculo de Fogo, fez o touro chefe de polícia no Zootopia, entre inúmeros outros filmes. Também temos Scarlett Johansson, que fez... Que tá nessa adaptação que tá dando o que falar do Ghost in the Shell, do anime. Encontros e Desencontros. Pois é, também. E falando em Encontros e Desencontros, sabe quem tá nesse filme também? O Bill Murray, veja só. Olha só, de Caça-Fantasmas, de uma porrada de filme do Wes Anderson. Encontros e Desencontros. De Encontros e Desencontros. Também temos a voz de Ben Kingsley, aquele cara que fez o Gandhi, que fez o Homem de Ferro. Que fez o Homem de Ferro, ele também fez o Príncipe da Pérsia lá. Fez box shows, ou produziu box shows. Pois é, bastante também coisa. Tem a Lupita. Fez Star Wars, fez também o 12 anos de escravidão, né? E também temos o nosso cara mais legal de todos os tempos, que começa com Walking. Começa com o Walking e termina com o Christopher? Não. Que começa com o Christopher e termina com o Walking, né? Errei um pouquinho a ordem, mas tá tudo bem. Então, Christopher Walken, o cara que fez Pulp Fiction, Sete Psicopatas, fez o clipe do Fatboy Slim, fez... Um dos coadjuvantes de ouro, assim, né, de Hollywood, né? Um cara foda. Então, daí o filme conta a história do Mowgli, o Menino Lobo. Ele é um cara... Que ele é um menino. Que ele é um menino. Criado por lobos, olha só. Pois é, então, daí, tudo começa com ele envelhecendo nessa alcateia de lobos e aprendendo o jeito dos lobos na selva e não sei o quê. Tudo começa com a pantera, o leopardo negro, vivido pelo Ben Kingsley, que acha o Mowgli e decide trazer ele para essa alcateia para ele crescer com os lobos. Isso aí. Merda acontece quando o Shere Khan, que é o tigre... Não confundir com o Shao Kahn. Ou com o Shaka Khan. Can't help but notice there's this strange odor today. Man is forbidden! Run, Mowgli! Quando o Shere Khan ele chega lá e sente cheiro de um humano no meio da galera, ele fala assim, se vocês não entregarem esse cara vivo, todo mundo vai morrer, todo mundo vai estar fudido. Valeu? Ele sai fora. Aí o Mowgli percebe, cara, não vou prejudicar vocês, eu vou vazar. Tchau, galera. E aí começa a aventura nele dentro da selva indiana, mística, fantasiosa. Mística, com todos os animais do mundo. Pois é, esse filme aí, ele ganhou prêmios da PETA, porque ele foi um dos poucos filmes feitos hoje em dia que... Aliás, ele é um dos únicos filmes feitos hoje em dia que não usou nenhum animal. Tudo que você vê na tela é CG. Inclusive os cenários. Não, os cenários não são todos CG, os cenários são cenários construídos, que esse filme não foi filmado em locação, foi filmado em estúdio, em Los Angeles, que não é a selva indiana. Deserto. E aí eles usaram cenários com CGI. E que traz essa parte aí do pé, tem um ponto legal para começar falando do filme, né? Porque num filme desses,
eu entrei com muito medo de duas coisas. Primeiro seria, tipo, cara, se os efeitos não forem bons, não vinga. Tipo, suspensão de crença, beijos. E, tipo, e o segundo, esse é mais um remake live action da Disney de outras propriedades intelectuais da Disney, de desenhos e tal, que eles estão fazendo. E eu não assisti Cinderela, mas eu falo pelo Malévola. Que é bem... Que a gente falou no Pretzel, inclusive, que a gente achou bem... que Pois tentou trazer aquela galera dos jovens adultos e ficou meio, tipo, um tom meio dark, sem ser fantasia demais. Uma coisa que a gente não falou é que esse filme foi dirigido pelo Jon Favreau, que é o cara que fez Chef, que a gente comentou aqui no Pretzel. Dirigiu o Homem de Ferro 1 e 2. Então, daí... E ele fala, ele não considera esse filme live action, porque já que tudo é 3D, sabe? Tipo, tem todo um toque de animação, ele considera um filme de animação mesmo. Só tem um ator no meio, tá? É meio que um Roger Rabbit. Ao contrário. Ao contrário, É. né? Então, e cara, eu acho que assim, ó, uma coisa que eu sou obrigado a falar, que os efeitos são, pô, muito bonitos e muito bem feitos de vez em quando. Tipo, uma outra parte você pensa, Eu acho que dá pra dividir isso em duas coisas. Depois que você toca que não foi nada feito em locação, que é misto do cenário com a coisa, e tu reassiste o trailer e tu lembra do filme e tu percebe que a CG realmente era muito boa, cara. Sim. Porque tem muito elemento na tela que tu acha que não é gráfico e é. Pra mim, o problema são de vez em quando alguns animais, assim, que eu não sabia se eles queriam que fosse um pouco caricato ou eles estavam levando pro hiperrealista e entrou no Uncanny Valley. Eu acho que o que aconteceu é que o personagem do Baloo lá, que o Bill Murray dublou, e o Christopher Walken, que interpreta o Gigantopithecus, o Louie, eles tentaram colocar olhos humanos no animal e fica muito estranho, porque tem uma coisa muito simpática que tu não encontra no animal, assim, sabe? É meio estranho, assim. Essa foi a única coisa que eu achei. Come on, Mowgli. Let's be on our way. But I'm helping Baloo get ready for hibernation. Bears don't hibernate in a jungle. Not full hibernation, but I nap a lot. Essa parte da CG é muito importante, porque num filme de fantasia, assim, de aventura, se tu não compra a ideia, se tu não entra junto nessa jornada, o negócio desanda. Sim, né? com Tu certeza. fica toda hora assim, ai meu Deus, é falso. E cara, realmente, tipo, casou muito bem. É um filme infantil, tem um outro momento dark, né? Que, Sim. que a gente virou caralho. Sim. Né? Tipo, tanto é que a K, que é a cobra que a Scarlett Johansson interpreta, tipo, tem uma coisa meio pedófila bizarra no discurso Sim. dela, e os olhos hipnotizantes, assim, que no desenho original era meio cartunesco, nesse daí ficou, tipo, uma presença maléfica hipnotizando. Sim, e no desenho original, eles, pelo menos na adaptação do filme, eles tentaram trazer um pouco mais de desenvolvimento de personagem pro Shere Khan. Sim. Né? Eu achei. E uma coisa que é legal também, que já que é tudo 3D, né, eles contrataram a empresa do Jim Henson, o falecido Jim Henson, que é o cara que criou os Muppets, pra criar bonecos stand-ins, assim, pro CG, saca? Que daí ficava atuando junto com o Piazinho pra ele ter onde olhar. Sim. Olha E só. que puxa muito, tipo, a gente falou legal da CG, vamos falar agora do garotinho, né? Porque primeiro filme dele e ele é o único elemento humano, propriamente dito, Sim. no filme. Então, se a gente não se... Por exemplo, se a gente não se identifica com ele minimamente, também é outra coisa que é desandar. Né? E tu percebe que de vez em quando, até por ser uma criança, o primeiro filme, ele se perde um pouco. Tipo, I'm acting! Exato. Só que, quando tu para pra pensar, a dificuldade deve ter sido pra ele, que isso é um filme que foi filmado com o Favreau e com o garoto, né? Porque o Bill Murray entrou lá, gravou, foi coçando o saco, assim, gravando as vozes, a mesma coisa pro Idris Elba, e assim por diante, por todos os outros atores que estão envolvidos na película, né? E o garoto teve que falar com uma marionete, com nada. Tu percebe algumas vezes ele tá falando assim, meio perdido, com nada. E ele fez um ótimo trabalho, Com cara. certeza. Todas as participações, as sessões de vozes estão muito boas no filme. O Idris Elba tá muito bom. Ele tinha umas horas que ele parecia estar meio entediado, assim, mas é uma coisa que quem faz... O Chris Rock fala que é fácil, mas os atores que vão lá gravar, eles falam que às vezes é muito difícil, porque tu não tá interagindo com ninguém. Isso é uma coisa que eu li, que o Idris Elba ele tem muito interesse em participar de voice acting, assim, que esse vai ser ele é o segundo filme da Disney que ele tá participando de uma série de 3, que o próximo vai ser o Procurando Dory. Então, tipo, ele tá encarnado em participar desse meio, assim. As músicas, cara, te incomodaram? Porque as duas músicas do filme são trazidas
do clássico da Disney, né, de 67. Pois é, tipo, a do Baloo não me incomodou porque combinava muito com o personagem, sabe? Só que a do Christopher Walken, por mais que seja engraçado e legal pra Seja caralho... genial, ele cantando de bem... Voice singing, sei lá, tipo... É, tipo, aquele jeito que o Christopher Walken fala, que ele fala tipo, Mowgli, sabe? Tipo, daquela... Mowgli, Eu não sei imitar ele, mas... Nem eu, Você sabe aquele jeito que o Christopher Walken fala? Quando ele canta a música lá, fica meio bizarro porque o personagem do Louie nesse filme, ele tá ameaçador pra caralho. Tá assim. bem ameaçador. Tipo, de um jeito legal pra caralho, assim, de tão ameaçador que ele tá. Só que daí ele canta tipo, I wanna be just like you, sabe? Ele fica meio... Tira um... Ali não combina tanto, sabe? Não combina tanto, mas eu acho que, por um lado, fica legal nesse filme porque ele alimenta ainda mais essa sensação de fantasia que o filme tenta trazer, saca? O que eu acho que, em geral, funcionou para caramba pra esse filme. Eu acho que se esse fosse um filme que eu assistisse quando eu era criança, eu ia curtir pra caralho. Are a man cub who wants to live in a jungle. How do you know that? Kid, I got ears. My ears got ears. Tá, cara, algum negativo pro filme, assim, fora as partes que a CG não tá tão boa? É um detalhe bem técnico que eu li como uma crítica do Zootopia que eu percebi nesse filme, mas tipo, é só coisa que tu percebe que só incomoda, mas, que é assim, ó, na hora da dublagem, por exemplo, o personagem do Mowgli tá gravando na floresta, tem toda uma reverberação de ambiente que eles colocaram na voz do Piazinho, só que todo mundo que tá dublado tem aquele som limpo e definido e muito bonitinho de estúdio. Vai perguntar minha nota? Olha, eu assisti, eu não achei excelente, mas eu achei tipo ele sei lá, Ele é accomplishment, Sim. sabe? Técnico, Um feito. Um feito técnico muito competente, assim, tipo, em termos de CG, em termos do que eles se propuseram a propôs. fazer, tipo, com os animais e tal. Cara, sensacional, tanto é que o Jon Favreau, cada vez que ele fala dos animadores, ele não fala, tipo, a equipe, não sei o que, sabe? Ele tenta pôr bastante respeito aos caras que trabalharam nisso, assim. Então eu acho que eu fico, tipo, num 3,5, só que, tipo, pendendo pro 4. Mas ainda 3,5. Mas ainda 3,5, porque eu assisti ele, eu não sei, pensando, nossa, que filme do caralho, não sei o quê. Mas eu sei muito bem satisfeito, saca? Cara, eu acho que, será que é a nossa primeira dobradinha do ano, cara? Eu falando contigo, assim. Acho que é, né? Cara, porque eu também, eu não daria um 4, ele não é um 4. Mas ele tá um pouco acima do 3,5, assim, ele é um 3,5. E, tipo, eu saí, eu pensei, eu assistiria esse filme de novo, tipo, se estivesse passando na TV. Com certeza. Não é um filme que eu alugaria essas coisas, mas é um filme que, cara, pô, tá passando, eu vou assistir. Acho que isso é um mérito. Com certeza. Você recomendaria ver no cinema? Cara, eu acho que o 3D dele não... A gente tem uma opinião bem informada de que 3D pra gente é gimmick, assim, só, sabe? Não serve pra nada, tá ali, de bonito. Né? Não que não seja bem feito nesse filme, o 3D do filme é bem feito, só que... Cara, eu não sei se você precisa assistir no cinema, mas assistir numa televisão legal é massa. Alta definição, e principalmente, tipo, assista ele nos próximos anos, assim, porque nunca se sabe quão avanço vai ser, quão grande vai ser o avanço na CG e como é que esse filme vai envelhecer. Então é legal assistir ele agora, que os efeitos estão fodas, sabe? Fora aquelas questões que a gente falou, pra ter essa sensação legal que a gente teve, entende? Será que esse filme vai ter o efeito Avatar, cara? Talvez daqui a 5 anos tu olha assim, tipo... Seal of Approval. Seal of Approval, Seal of Approval. Jon Favreau continua sendo um cara muito competente. É isso aí. Então, no próximo bloco, continuaremos no tema de lobos, falando sobre Wolfpack. Ou não? A cateia ou matilha, o biólogo não sabe. The Wolfpack, o documentário de que ano, Andy? 2015. 2015, que conta a história do que, Andy? A gente vai começar assim já? Acho que sim, né? Você quer Gente, começar tá. como? Não, vamos começar assim, não. Pode ser, né? Acho que sinopse é legal, né? Não quer falar o nome dos atores? Vishnu Krishna, de resto eu não lembro. Ia ser bom, ia ser uma boa trilha. Pois é, né? Então, cara, esse documentário mostra a história de uma família perturbada pra caralho. Pais que quiseram isolar os filhos do mundo violento lá de fora, como eles foram criados na fazenda. E então o que eles fazem? Uma coisa bem lógica. Eles trancam... Se muda pra Nova York, né? Pra começar. Eles trancam os filhos dentro do apartamento e não deixam eles sair Nunca. nenhuma vez, no ano inteiro. A não ser que eles precisem ir pro hospital, sei lá, mas aí eles não podem falar com ninguém na rua e tem que ir junto com os pais e tal. My parents didn't encourage us to communicate with society, so we were kind of shut off.
E outro detalhe, né? Eles não podem usar certos cômodos do apartamento que tem tipo 80 metros quadrados, porque eles também não querem que os vizinhos escutem que tem pessoas ali ou que eles estão fazendo. E eles são em quantas pessoas, Andy? São 7 filhos e mais os pais, 9 pessoas. Num apartamento de 80 metros quadrados, sendo que o pai não trabalha e a mãe é homeschool. Ou seja, teacher, assim, né? ou seja, ela dá aula em casa para os filhos e ela ganha do governo para isso. Ou seja, ninguém sai de casa nunca, a não ser quando o pai sai para comprar bebida e comida, assim. Cara, então esse tipo de filme eu acho assustador pra caralho, que é aquela coisa meio bizarra dos Estados Unidos que você vê, tipo, da galera que tem bunkers em casa, que a gente falou, tipo, no Cloverfield, saca? A galera meio deturpada, sei lá, que nem aquele cara da Áustria que trancou não sei quem no porão. É tipo isso, assim, sabe? É o lado bizarro e tenebroso da raça humana, onde pessoas que não têm a capacidade mental de ter filhos vão lá e têm filhos e acham legal isso. Cara, então, tipo, é diferente nesse filme porque a mãe, ela parece uma pessoa normal que foi levada a isso, sabe? Normal, claro, né? Não normal. Pois é, então... Normal. Que foi levada a isso. E o pai, ele era obviamente perturbado, mas na real... existe a possibilidade de ele estar fazendo isso pelo bem dos filhos, ou na cabeça dele, pelo menos. Na cabeça, pelo que dá a entender no documentário, na cabeça dele, ele tá agindo... pelo bem dos filhos. E o cara fica em casa, tipo, o dia inteiro ele não faz nada, e a mãe cuida dos filhos e dá aula e tal. Ele não faz nada porque o governo, ele foge com todo mundo, então esse é o meu jeito de fuder com o governo. Lógica. E daí ele queria ter 10 filhos. My father, his system was just like a ticking bomb. What did he expect when all of us become of age? We're still gonna do things his way? E a única liberdade que os filhos tinham, porque além das coisas que a gente já falou, eles tinham outras privações dentro de casa também. A única liberdade que eles tinham, que eles podiam fazer o quanto quisessem, do jeito que quisessem, era assistir filmes. E eles assistiam filmes pra caralho. Eles estimam que assistiam mais de 10 mil filmes durante esses 15 anos. Eles têm uma biblioteca de 5 mil, né? 5 mil, E, só que, não sei se alugavam outros filmes, mas eles falaram num momento lá que eles assistiram mais de 10 mil filmes. E eles eram obcecados pelos filmes, ao ponto de pegar e escrever cada fala, cada cena, como se ele estivesse reconstruindo o roteiro de um filme do Tarantino. E outros filmes também, tipo Batman e outros filmes. E depois eles reencenavam os filmes, e aí que tá, tipo, o ponto mais mágico, talvez, do documentário. So movies opened up another world. If I didn't have movies, life would be pretty boring. Assim, eu achei que uma coisa que esse documentário podia ter explorado mais era como a pessoa que fez o documentário entrou em contato com a família e, tipo, explorar mais o lado do pai com os filhos. Tipo, tem um filho que fica comentando sobre a relação dele com o pai, assim. mas ninguém mais explora isso, tá ligado? Ninguém, tipo... Porque, assim, ó, se você viu aquele vídeo da Jujute de tempos atrás falando sobre relacionamento abusivo, tipo, aquele vídeo explica bem o que acontece no filme, tá ligado? Dá pra entender muito que o pai que é o babaca da situação e tal, só que o documentário não explora isso muito bem, saca? Tipo, não explora o que a mãe realmente acha do pai, não vai muito a fundo disso. Isso que eu achei que foi, tipo... Tem duas coisas pra falar sobre isso. Tipo... Quando eu acabei de assistir o documentário, eu fiquei obcecado, cara. Eu fiquei dias pesquisando muito sobre isso. E daí a lore da internet não é melhor do... não, vendo entrevistas depois... É que assim, o jeito que ela conheceu eles. É uma documentarista, né? O que acontece no documentário que vocês vão ver, o Piá sai de casa e daí ele descobre o mundo lá fora, depois os outros começam a sair também. E quando eles estão lá fora, na primeira vez que eles saem de casa, eles saem todos vestidos de cães de aluguel. E daí essa mina passa por eles e tipo, what the fuck? E daí ela começa a conversar com eles, aonde eles falam que querem trabalhar com... Eles perguntam o que ela faz, ela diz que trabalha com cinema, eles dizem, a gente quer trabalhar com cinema. E daí eles começam a ficar amigos depois de um tempo, tipo 1 ano, sei lá, ela vai pra casa deles. E é a primeira pessoa na história a entrar na casa deles fora da família. E aí ela começa a fazer documentário, só que ela acabou de se formar. É tipo o primeiro trabalho dela. Por isso que não tem essas falhas. E ela tinha tipo 23 ou 24 anos e tinha acabado de sair da faculdade, saca? Então, tipo, ela não sabia direito como gravar, nem como explorar a situação, tipo, e ela não tem nenhuma intenção de polemizar, tá ligado? De pegar e, tipo, dar umas cutucadinhas, assim, tipo, mas acho que não, mas acho que, eu também acho que deveria. Que não é nenhuma postura, tipo, de sensacionalista, uma postura meio só pra investigar mesmo o que tá rolando ali, né? Sim, porque... e, cara, ela filmou durante 4 anos, ela tem mais de 500 horas de filmagem que ela editou naquele filme. E é bizarro, eu acho sempre estranho, que nem o documentário da Amy Winehouse, assim, que esses caras têm, tipo,
vídeos em VHS da galera das antigas que tu não imagina como que eles conseguiram isso, assim, sabe? Tem uma galera falando que esse documentário é uma farsa, assim. Não, Que acha que, tipo, aquilo lá não aconteceu de verdade. Não, é só tu olhar pelo jeito que os piás falam, assim, no filme, dá pra ver muito que aquilo lá, eles sentem aquilo mesmo, assim. Cara, levando em conta tudo que eles passaram, é incrível o quão normais eles são e principalmente o quão carismáticos eles são, cara. Pois é. Eles têm, tipo, um tato com as pessoas. Assim, ó, a gente pega e fala normais, entre aspas. Não, né? levando Porque, em conta, né? Levando em conta, porque, tipo, tem uns ali que são bem eloquentes até pra explicar tudo que aconteceu e o jeito que eles interpretam a situação e tal. Sim. E é bizarro quão, tipo, danificado eles ficaram de não ter uma criação externa, saca, socializada e tal, Sim. que eles enxergam o fato de eles terem que sair de casa como uma ofensa pra mãe. Tipo, estudar fora de casa, porque daí ela vai perder o emprego dela do governo e ela vai ter que trabalhar nas ruas. Eles não conseguem imaginar outra possibilidade de tão endocrinados na própria casa e no ambiente venenoso Sim. deles, e, tá tipo, ligado? tudo que eles fizeram foi, tipo, uma redescoberta do mundo. E isso é um ponto importante do documentário também, que é, tipo, fascinante ver o jeito como eles saem, tipo, só de poder se molhar no rio. É, tipo, meu, uma descoberta animal. O jeito que eles aprenderam a viver foi assistindo filmes, cara. E daí, numa entrevista depois, perguntaram, qual foi a maior diferença que vocês acharam do mundo real e do mundo que vocês conheciam pelos filmes? Daí ele disse que o mundo real é muito lento, tá ligado? Tipo, as coisas não acontecem. Não é que nem no filme que é editado e papapá, ainda mais no filme do Tarantino, né? Tem diálogo pra caralho e tal, mas coisa acontecendo o tempo todo. E eles achavam que o mundo lá fora ia ser assim, tá ligado? Que tu queria uma coisa e tu conseguia aquela coisa. Cara, e é muito que é mais bizarro, o governo e a assistente social não podia fazer nada, porque como a mulher era aprovada como certificada como professora, ela tinha, tipo, ela era carimbada pelo governo da aula em casa pros filhos dela, então ninguém podia fazer nada. Urso, trilha sonora. Então, tem uma hora que entra Black Sabbath, que é meio estranho. Cara, eu achei animal isso, cara. A música é legal. Eu achei muito massa. Eu achei que faz todo sentido pro filme. E é muito massa. Tipo, pela letra e tal, mas é que a história Mas não só essa música, a trilha sonora do filme inteiro é tipo, obviamente é um filme de baixo orçamento, mas com o que eles podiam fazer, eles fizeram um negócio muito massa. Aí, porra, sei lá, tipo, o tema era muito legal, sabe? Sim. Mas em geral... Tipo, sei a história deles é mais fascinante do que o documentário, mas, tipo, é muito bom poder ver isso, tá ligado? Sim. Que nem a gente falou, o documentário que a gente falou do Saramago lá, né? Que é documentário aquela coisa que você assiste quando tem interesse no assunto, mas depois quando... Saramago não, o Salgado. Salgado. Quase lá. Daí quando você assiste um tema que você não tá interessado e o negócio te pega, quer dizer que o tema é muito bom mesmo, tá ligado? Vale a pena tu investigar. E eu acho que esse é o tipo de filme que se você ir atrás, tu vai ver coisas legais, assim, mas... Como... E notas? Tema fascinante, mas a execução não é tão boa. Como é que a gente faz isso, cara? Uma nota só. 2.8 então, pode ser? Pode ser, né? Pode ser? Exatamente por isso, porque o tema é muito bom, cara, tipo, e é bem fascinante mesmo, assim, tu enxergar aquele lado bizarro da psique, mano, olha só. Mas execução, eu achei que faltou explorar muito melhor os temas, assim. Concordo. Por mais que seja a primeira experiência da mulher, mas, cara, pô, tu tava Então, diante de uma situação muito peculiar que tu nunca mais vai conseguir entrar naquele meio da mesma forma, porque tu vai expor o que tu tá fazendo, saca? Sim. Então tu perdeu tua chance, cara. Fudeu. Já era. Eu concordo contigo. Eu só acho que até esse lado amador dela acabou, de certa forma, prejudicando um pouco e por outro lado, contribuindo também, porque ficou um negócio bem genuíno, tá ligado? Em todos os sentidos, assim. Isso é verdade. É bem Então, eu dou 4 pretzels. Olha só, mas eu recomendo. Tem meu solo of approval. Sim. E assistam esse filme, por favor. Assistam. Tem no Netflix. Tem já. no Netflix, pois é, tem no Netflix, então assistam. Isso aí. Programinha de sábado à noite, tá lá com a gata, ali tu pensa, pô, vê o lado depressivo de uma família americana que mora trancada num apartamento de 80 metros em Nova York. Que não é tão depressivo assim. É isso aí. Semana que vem. Semana que vem teremos 2 filmes. Quais filmes, produção? Cara, tô sem o WhatsApp aqui, daí eu não sei nem o que tá no celular, então vai ver aí. London. Semana que vem London Has Fallen. teremos Stanford Prison Experiment e também teremos London Caiu, London Has Fallen. Como é que é o nome? Londres em Chamas, estrelando o 300 de E o outro, Esparta, Gerard Butler e mais o uma outro é o galera. experimento de Stanford? Da prisão de Stanford. O que será o experimento? Aguarde até o próximo programa. Isso aí. Domingo. Spa.